Olá, pessoal, Metamorfose chegando aqui para vocês. Tudo bom, João? Tudo bem, Tati? Tudo bom, Thalita? Oi, gente, boa tarde. E hoje nós trouxemos aqui, né, como convidados um casal de pais. Mas por que um casal de pais? Porque a gente quer falar um pouquinho sobre as crianças, como que as crianças ficaram no pós-pandemia. Então, vamos receber aqui a Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Olá, tudo bem? E o Fábio. Boa tarde, tudo bem, pessoal? A Vanessa, que também é psicóloga também, e o Fábio, que ele trabalha com TI, tá? Então, qual que é a nossa ideia hoje trazer aqui para vocês? Né? A gente conversar um pouquinho, a gente falou tanto sobre várias coisas da pandemia, no programa anterior falamos bastante, né, com o Coringa, com a Ana, né, a respeito do sorriso no período da pandemia, que todo mundo, né, ficava cobrindo o sorriso e a importância desse sorriso. E aí, a gente olhando um pouquinho o campo escola, o campo criança, o campo adolescente, o que a pandemia deixou ali, né? A parte histórica nem se fala. Não, isso Quando aí... a gente for ver os livros de história lá na frente, a gente já vai ver bastante coisa aí movimentando. Mas o que deixou? Como que essas crianças ficaram? O que foi, né, feito aí? Então a gente vai colocar aqui um pouquinho para a Vanessa e para o Fábio estar trazendo, tá? Eles são casados. Quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. E como que vocês lidaram com esse processo pandemia? Foi fácil? A Cassie, foi fácil? Não foi fácil para ninguém, né? A gente tem um adolescente de 19 anos. Adolescente não, né? Já é tá considerado quase adulto, né? Mas na pandemia ele tinha 17 anos. Temos uma menina de 10 anos, né? São idades bem diferentes. Cada um lidou de uma forma com a situação. Meu filho, ele é mais introspectivo. Então, ele gostou de ter ficado mais em casa. Mas a minha filha tem um comportamento totalmente diferente. Ela é bem parecida com o pai, né? Ela gosta de se comunicar, ela gosta de estar com os amigos. Então, para ela foi bem difícil. Para ela foi mais difícil. Foi. E vocês lidaram com esses 2 temperamentos dentro de casa? Sim. Foi bem? Teve a situação, né? Meu marido sempre trabalhou em São Paulo e ele ia para São Paulo e sempre foi essa rotina desde que nós casamos, né? E, de repente, ele estava em casa. Né? E a gente ter que lidar também com todo mundo dentro de casa foi muito complicado. Até a gente entender que aquilo ia demorar, entender a importância de separar, cada um ter o seu canto e saber que aquilo tinha que ser de uma forma suave, foi um tempo. Não foi fácil. A pandemia em si, né? Chegou um momento que a gente fala assim, não, o mês que vem deve acabar. Isso. Exato. Não, no outro mês acaba. Não, agora deve faltar pouco. Ninguém imaginou que ia ser 2 anos, né? E aí, Isso. quando você foi ver, você fala assim, gente, a gente já tá em casa há 2 anos aqui com as crianças e sem perspectiva aqui. Então, realmente, 2 idades bem diferentes, né? É. 10 e 19, eu tenho um de 14. Hoje ele tem 14, né? Mas também deixou muitas marcas aí. E eu percebi, assim, que a agitação dentro de casa também atrapalhou, né? Não só eles, como nós também. Foi uma adaptação que nós tínhamos que ficar ali monitorando e ajudando um ao outro, porque a Camila, principalmente, ela é uma menina muito agitada. Então, ela queria estar na escola. E aí, quando teve aquela parte que teve que ter as aulas por computador, ali ela sofreu mais, porque ela ficava muito agitada, ansiosa, né? Já o Felipe, um pouco maior, mas mesmo assim de ficar muito isolado, isso também trouxe um pouquinho de algumas consequências. Sim, de prejuízos. não ter amizade, de não ver gente, não ver as pessoas. É uma idade crucial, né? Exato. Então, nós tínhamos que estar ali conciliando isso e mesmo um pouco conversando com o pessoal no trabalho, né? Tiveram alguns comportamentos parecidos também com os filhos. Então, isso também foi uma forma nova da gente lidar dentro de casa com todo mundo junto, né? Eu não sei, o meu filho, quando começou as aulas remotas, né? Pela internet... Na primeira vez que eles abriram todas as câmeras, meu filho entrou num êxtase de poder ver os amigos ali de volta, né? Porque durante um tempo não via ninguém, nem conversava, nem nada. Aí, primeira vez que foi para aula, que você conseguiu ver as câmeras. E sem contar, né, que a gente, por opção, nós não estávamos acompanhando muito a questão da TV.
Para tentar manter um pouquinho de sanidade dentro de casa, né? E aí, aquelas questões, né? De faleceu não sei quantas pessoas, faleceu... Quando ele viu os amigos todos ali, para ele deu um êxtase muito grande. Ele não sei se foi mais ou menos esse processo que aconteceu ali com vocês. Ele sempre foi muito fechado. Ele gosta de ficar no cantinho dele e tudo. Mas ele sentiu bastante falta. E os danos... né? Pós-pandemia, no retorno para a escola também foi complicado. E aí vocês colocando aí, né, que tem 8,80 dentro de casa, como que foi esse retorno? Sim. Teve 2 fases, né? A adaptação de estar em casa, então a gente entender que ia ficar ali por um bom período. Teve um momento que a gente se adaptou e passou a gostar daquela rotina. E quando teve que voltar também teve os prejuízos, teve as dificuldades, né? Porque de repente a gente tem que voltar. E o medo, né? Do incerto, né? E lidar com a volta. Né? A minha filha, que ela é mais, né, influente, gosta bastante de conversar, ela ficou muito feliz e assim que liberou, ela voltou, ela retornou, né? Apesar de nem todos os amigos voltarem, também isso foi ruim para ela voltou assim que pôde. Mas o meu filho, ele já teve bastante dificuldade de voltar, né? Eu percebi ali que ele foi postergando, até o momento que não tinha mais escolha, tinha que voltar. E essa readaptação de estar ali na escola de novo foi bem difícil. Eu acho que foi geral, né, tudo isso. Para ele deve ter sido um desafio também, né? Sim. Porque pegou bem na época de vestibular. Sim. Ele chegou a entrar já na faculdade ou ainda tá na fase de vestibular? Tá no cursinho. Ainda tá no fazendo cursinho. Porque prejudicou bastante. Eu tenho conhecidos que fizeram a faculdade, metade dela online. A pessoa nunca tinha ido no campus da faculdade. Sim. Aí depois que voltou a pandemia, teve que correr com tudo, né? Ainda quando era perto, dava para ir. Ou então teve que alugar a casa de última hora, porque já estava no meio do curso. Foi bem complicado. Foi. Sim. E uma coisa que chamou a atenção, que a gente conversava bastante, né? Assim, as fases das frustrações, né? Uma hora ele estava bem em casa, cursinho online, fez a prova, em algumas coisas passava, outras não. E aí quando voltou agora com essa adaptação, veio um pouco aquela balança. Uma hora eu tô bem, uma hora eu não tô bem. E a gente foi conduzindo, ele falou assim, isso é o mundo real. Você tem que agora se acostumar com não está no nosso controle, né? Então, isso também a gente viu que os tratamentos das frustrações que ele teve que passar também acabou ajudando um pouco na maturidade, né? Que ele viveu ali. Dá aquela maturidade, mas a gente como pai e mãe fica ali, né, extremamente apreensivo. Sim. O meu filho no retorno, ele entrou com um pico depressivo, apesar dele querer voltar. Tá. Porque logo que autorizou, né, liberou o retorno, ele falou, eu quero ir pra escola. Aí ele pegou, ele foi. Só que durante esse processo ele entrou com picos depressivos ali também, que não foram fáceis, né? De questão de adaptação, voltar, mas o meu amigo que eu gosto não voltou. Sim, verdade. Aquele que eu tenho mais afinidade não voltou. E agora, porque eu volto pra escola, tem um monte de gente falando que não pode, que não sei o quê. Toda aquela mudança, né, da escola, né? Agora o tempo todo tem que passar álcool em gel, tem que ficar de máscara, sim. Não pode abraçar os amigos na hora Toda que uma regra chega. nova, Acho que né? essa falta de contato, né, o afeto, acho que prejudicou muito a criançada. Sim. Porque tem aquela, que nem o teu filho, o filho de vocês, que ele tem aquela questão de gostar mais de ficar sozinho, mas mesmo assim, sentiu-se muita falta dessa questão da proximidade, né? Porque é uma fase que eles têm essa individualidade deles, aquele momento mais isolado deles, mas eles também têm uma necessidade muito grande do grupo. Isso. Do estar em grupos, pertencer, né? Aos grupinhos, aos clãs, eu falo as deles, tribos, as né? tribos deles A lá. panelinha. Fazer parte, né? Me sentir pertencente. Isso, né? e foi justamente num período desse, né? Sim, Ali sim. que ele acabou tendo que ficar recluso dentro de casa. E aí, recluso dentro de casa é o quê? É pai e mãe. E foi novo para todos nós, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha que acolher, a gente também tinha que lidar com os nossos medos, com as nossas frustrações. A gente tinha que tentar se equilibrar ali. A minha filha, ela fez terapia o processo inteiro da pandemia.
Porque essa questão de ficar em casa, para ela era muito difícil. Nas aulas online, né, a gente tentava ali meio que ficar perto, né, mas eu percebia a ansiedade de querer falar, né, e não podia falar toda hora, e às vezes a professora dava mais atenção para um, né, porque não dava para dar conta de todos, e se a internet ficasse ruim, aí pronto, tinha que lidar com a internet que não estava boa, oscilando. Então foi muito difícil para todos eles, né, para todos nós, né, e a gente foi tentando daí com o tempo perceber que aquilo não ia ser tão rápido, ia demorar, e que a gente precisava cada um ter seu cantinho, né? E eu acho que nessa fase mais de aceitação que a gente começou, então, melhorar, né? Que a gente começou cada um ficar no seu cantinho, então, precisa de um escritório, precisa de um computador melhor, precisa melhorar a internet, e aí foi quando a gente começou a entrar nesse processo de se adaptar àquela situação. Aí começou a melhorar. As coisas começaram a se encaixar. Isso. Porque realmente é algo que ninguém estava esperando, é algo que... Aí quando chegou realmente, você falou assim, não, passa rápido. Só que aquele rápido nunca chegava. Nunca chegava. E você falava assim, nossa, as coisas estão acontecendo. Isso. Como que eu vou fazer para acontecer da melhor maneira? Isso. Porque chegou eu acredito que pelo menos o meu filho, questão de 1 ano, mais ou menos, foi onde entrou o pico. De eu já não aguento mais. Sim. Aí a gente começou a respeitar, né? Ah, porque eu não aguento mais. Então, você não quer assistir essa aula? Não assiste. Isso. Aí a gente começou a prezar mais pela saúde mental do que propriamente por questão de conteúdo. Eu não sei se isso chegou a acontecer na casa de vocês também. Sim, a gente vai fazer o que dá, né? Não mais com aquele pensamento, eu preciso fazer, mas vamos fazer o que dá para não adoecer, né? Então, eu lembro que no começo, né, quando ainda não estava tendo as aulas online, acho que nas primeiras semanas as professoras mandavam um monte de matéria, né? E a gente queria dar conta de tudo. Aí, de repente, falou, não é assim, vai voltar, né? Então, vamos esperar voltar e a gente vai tentando ver como que faz tudo. E aí, foi entrando as aulas online e aí a gente entrou também nesse processo de falar, não, vamos fazer o que dá, tá muito cansado. Mas, no caso, a minha filha, ela queria ver todas as aulas a todo momento, né? E eles na época, aderiram a um sistema que funciona até hoje. Eles fizeram uma turma que eles se conectam um dia por semana online, eles usam o mesmo Meet, lá o mesmo link, e as meninas se vê uma vez por semana. E isso foi bem bacana, porque até hoje elas se reúnem de sexta-feira, elas jogam, elas fazem as coisas dela. Então eu falo, tudo teve os ônus e os bônus, né? Se a gente conseguir olhar os lados positivos, né? Teve ali momentos em que eles puderam adquirir e absorver algo positivo. E aí eu vou fazer uma pergunta pro João e pra Vanessa na questão assim mais da parte psicológica mesmo, dos atendimentos. Nos atendimentos de vocês, você trabalha em consultório, né? Sim, consultório e ONG também. Qual foi o maior desafio que apareceu para vocês em relação a essa questão da pandemia, tanto para a criança quanto para os pais? Porque os pais também surtaram, não foi só as crianças. Sim. A ansiedade. Sim. Acho que foi uma questão muito mais desencadeada, a ansiedade. A gente está nessa era imediatista também, né? E aí, com a pandemia, trouxeram os jogos online também, que isso vai estimulando cada vez mais esse imediatismo, né? O querer ganhar, o querer conquistar, o querer vencer. E aí, colabora com a introspecção também desses jovens, né? E aí, com isso, foi se desencadeando a ansiedade. Porque na medida que a pandemia foi terminando, foi voltando ali as responsabilidades do dia a dia, normais que já tinham, né? Só que, ao mesmo tempo, né, aí trouxe essa questão da ansiedade junto com ela, o saber lidar com ela, pelo menos do meu ponto de vista. Sim, é isso mesmo, né? Eu lido muito com mulheres, né? O meu maior público são mulheres, né? E uma coisa que estou colhendo os frutos até hoje é do híbrido, né? A mulher nesse sistema é muito difícil, porque ela vai trabalhar o tempo todo, ela está trabalhando muito mais, né? A mulher trabalhando de casa, ela acaba cuidando da casa e cuidando do serviço. Se ela não tiver uma rede de apoio, ela acaba adoecendo. Então, hoje, o que eu recebo muito são mulheres no híbrido que estão sofrendo as consequências. Porque é muito difícil equilibrar, né? Acontece comigo, né? Eu faço atendimentos tanto presenciais, mas online. Quando eu faço online, eu faço de casa. Eu tenho um escritório que fica no fundo. E quarta-feira é o dia dos meus online, né? E assim, intervalo, eu vou lá, boto feijão no fogo. Eu vou lavar salada.
nos intervalos de uma sessão com a outra, você coloca uma roupa no varal, né? E aí parece que você está ganhando, mas você está perdendo, né? Porque você está muito mais sobrecarregada. Então, eu como mulher e mãe, também recebendo muitas mulheres no consultório com essa questão do híbrido, né? A sobrecarga emocional, a sobrecarga sobre a mulher está muito maior. Então, é uma coisa que a gente precisa observar. E a ansiedade, sim, né? Acredito totalmente na ansiedade que veio com muita força, mas a questão da sobrecarga na mulher está muito forte. Porque chegou um momento que você não sabe se você, naquele momento você tá o quê? Nesse momento eu estou psicóloga, eu estou a dona de casa, a mãe, a esposa. Como que eu estou aqui nesse momento? Isso mesmo. E aí a sensação muitas vezes é de que eu fiz tudo, mas não rendeu do jeito que eu gostaria. E aí entra a questão de autocobrança também, culpa, né? A culpa ali. A culpa. Eu sinto muito nessa questão do trabalho, né, online, na questão da pandemia com a criança, aquela sensação de eu estou, mas não estou. Isso. Eu estou com os meus filhos, mas ao mesmo tempo eu não estou porque eu tenho que estar fazendo outra coisa. Então, eu senti bastante na questão dos pais também, essa autocobrança de, eu estou em casa, onde eu gostaria, próximo do meu filho, mas ele está no quarto ao lado. Isso. E eu estou aqui trabalhando, quando não se falava ainda por mensagem, né? Porque eu cheguei a ver esse cúmulo da pessoa tá no quarto, mãe, pega um copo d'água pra mim pelo WhatsApp. Sim. Gente, pelo amor de Deus. Sim. Se eu fosse a minha amiga, eu não pegava. Não pegava. É que a tecnologia, ao mesmo tempo, é muito bom, tá em mãos, mas até que ponto, né? Tem que ter os limites para uso, né? Então, realmente, a gente viu também muitas pessoas dentro de casa, mas cada um junto, mas separado ao mesmo tempo. É até esquisito falar assim, mas cada um no seu celular ou no computador, né? Então, isso também é uma forma de estar isolado e depois vem as consequências da ansiedade, enfim, das frustrações, porque eu me lembro com o Felipe, me lembrei aqui, vocês conversando, que chegou um ponto dele ficar tanto no quarto que ele estudava das 7 da manhã até as 10 da noite. Ele parava só para almoçar, jantar, tomar banho, ele já voltava porque ele estava querendo entrar num curso, fazer um curso específico, o cursinho demandava muito estudo. Chegou no meio do ano, falei, você vai surtar desse jeito, você precisa ver o céu, você precisa ver o sol, você não está vendo nada. E aí ele foi fazer um pouco de academia. E aí eu até falei, não vou te levar, você vai a pé, porque você precisa pegar um sol, né? Pegar um sol, vitamina D. Então, e quando ele fez isso, que foi uma coisa também que a gente foi observando, melhorou muito. Até o desempenho no estudo. Sim, o equilíbrio, né? Eu vi coisas assim, que foi, cara, como que a gente tá vivendo dessa forma, né? A minha irmã, na época, ela tinha 5 anos. Acho que ela acabou de fazer 5, 6 anos. E em janeiro eu matriculei ela pra fazer inglês. E ela sempre foi uma criança muito espontânea. É aquela assim, que ela abre uma live no Instagram e você não tá nem vendo. Ela é dessas. E ela super ansiosa, né? Porque eu vou fazer inglês, porque não sei o quê, vai conhecer gente nova. Pandemia, fechou. Pô, não vai fazer. Aí tentou fazer online, não tava dando certo. A escola mesmo suspendeu a turma dela. Falou, olha, quando terminar, passar isso, a gente retoma presencialmente, porque ela era muito novinha. Aí eu vi que os pais já não estavam... É meia irmã, tá? Os pais já não estavam conseguindo suprir a necessidade dela. Socaram a menina no quê? Televisão e tablet. Porque era o que tinha. Ela perdeu um pouco do lúdico. Da questão dela pegar uma boneca e brincar, ela perdeu. Sim. E eu vi que outras crianças, né? Porque os meus amigos já estão tudo com filho. As crianças foram perdendo isso. De não conseguir focar num brinquedo e brincar com aquilo, como a gente fazia. Exato. Pra gente, qualquer tampinha de garrafa era panelinha. Os meninos com a bolinha de gude, o peão. Eles não tinham isso. Era tudo interativo. Era ficar vendo desenho no tablet o dia todo. Vai pintar? Pinta no tablet. A criança não é estimulada a nada. Agora voltou pra escola, né? Tudo bonitinho. Mas não tem uma caligrafia decente, porque é só o dedo, né? Na minha época de vestibular, eu surtei. Porque era essa exigência. Acordava às 7 da manhã e ia parar de estudar 10 horas da noite. Agora,
coitados, ficar 24 horas em casa. E quem quer fazer um vestibular sério, né, prestar decente, tem que estudar muito. Porque eles estão cada vez mais exigentes, né? E aí o adolescente surtado dentro de casa, tendo que estudar horrores, e como é que faz se ele não tem contato com o mundo externo, né? Foram situações que eu desacreditei. Eu falei, como que alguém vive assim? Foi muito difícil para todo mundo. Você tocou num ponto fundamental. A geração, se vocês repararem, das crianças, né, 5, 6, 7 anos, até 10 anos, elas quase não usam mais brinquedos físicos. Não usam. E cada vez a gente vai ver menos. O digital realmente tomou conta, né? E eu acho que nem de tudo é ruim, né? Sim. É o tal do equilíbrio, né? Nem aqui, nem aqui. Dá sim para brincar, né? Dá sim para usar o digital, mas tudo dentro do equilíbrio saudável, né? Mas a gente percebe sim, a gente se fala sobre isso. Uma ótima observação que você vai ver cada vez menos brinquedo físico, né? A gente tá vendo tudo grandes virtual. lojas falindo, né? Exatamente. Né? É a tendência, né? E a gente precisa se adaptar dentro desse equilíbrio saudável, porque traz prejuízo também, né? Essa sensibilidade de estar com o outro, a empatia, tudo isso vai se perdendo quando a gente perde esse contato físico que é tão importante, né? Até questão de coordenação motora, né? Porque Total. os pequenininhos, poxa, eles não têm culpa que aconteceu tudo isso. Mas estimula essa criança, dá uma massinha para ela brincar, ajuda a fazer um pão, sei lá, inventa um esporte, a caligrafia, que é muito importante. Isso. O aprender a digitar é maravilhoso, mas cadê o papel e caneta? O que aconteceu? Quando essas crianças elas foram para casa, elas pegaram pais completamente despreparados. Aliás, ninguém estava preparado para isso. Então, imagina um pai, uma mãe que ficava o dia inteiro fora trabalhando, voltava somente à noite e, de repente, sem julgamento, ele suprindo ou não as necessidades da criança naquele momento de brincadeira, ele passou a ficar 24 horas com essa criança dentro de casa, 7 dias da semana, tendo que suprir a parte escolar, a parte de casa e a parte lúdica da criança. Então, esse pai, ele não sabia por onde que ele começava. Então, uma boa parte desses pais surtaram nesse processo. Sim. E muitos estão surtados até hoje, achando que o que fizeram não foi suficiente, se sentindo extremamente culpados, porque a criança, de repente, não desenvolveu na área escolar. Em casa, nós fomos uns que falou assim, filho, a escola depois recupera. A tua saúde mental é o mais importante nesse momento. Perfeito. Quer assistir aula? Assiste. Não quer? Vai dormir, vai tomar um sol, vai brincar com a cachorra, vai, sei lá, bater bafo, fazer qualquer coisa aqui. Porque chegou um momento que a gente teve que sair um pouco daquela coisa, né? De, você tem que ir pra escola, você tem que estudar. Porque nem a gente estava aguentando mais. Sim. Exatamente. Teve um momento que meu filho, ele chorava, ele falava assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar olhando pro computador. Eu não aguento mais isso. Eu preciso ver meus amigos. Eu falei assim, filho, eu sei, eu entendo, mas é o que a gente tem pra hoje. Sim. Quer sair? Vai tomar uma água, vai, sei lá, fazer qualquer coisa, sai um pouco daí, vai relaxar essa cabeça. Falei, neste momento, o que importa é saúde mental. Isso. Foi um momento da gente se olhar, né, Tati? Não tem como a gente negar, né? Meio que a gente estava acelerados, de repente veio alguém e nos parou. Foi um momento da gente voltar para si, né? As famílias se olharem um pouquinho. Não teve de todo negativo, né? Foi um momento que a gente passou a ter mais comunhão, o vínculo foi fortalecido. Hoje o vínculo dele com meu filho, né, os dois parecem dois meninos dentro de casa, né, eles se agarram o tempo todo, né. Foi um vínculo que foi fortalecido na pandemia, né. Hoje ele trabalha de forma híbrida também, depois da pandemia, né. Então ele vai 2 dias para semana para São Paulo, os outros são de casa. E é bom porque a gente reveza, né. Aí eu vou pra ONG, ele fica em casa, ele aprendeu a fazer comida, gente. Ele não sabia fazer comida. Eu falei do papel do pai e da mãe. Ele aprendeu a fazer arroz, feijão, a carne. Eu falo que a comida dele é mais gostosa que a minha, sabe? Muito bom. Muito bom. Então, assim, ele passou a cozinhar, né? Ele passou de levar minha filha no médico, coisa que era muito comigo. Porque, além de ir para São Paulo, ele sempre viajou muito, né? Ele, às vezes, viaja semanas. Então, ele ficava muito ausente. E, de repente, não tinha
mais viagem, não tem mais desculpa. Isso foi muito bom pra gente, né, como família, né? Ele esteve mais presente e tem ficado mais presente, né? Então, pra gente, a gente sabe de toda a dor, né, que isso causou. Mas pra gente, né, teve esse momento mesmo de fortalecer o vínculo e a gente está mais próximo. E o ponto-chave de tudo isso que eu vejo, assim, pessoal, do mesmo lado que foi bom, porque teve comunhão, teve uma proximidade, a gente sentou, conversou como família, a ansiedade estava ali, né, para todos. Mas, por outro lado, também teve muitas pessoas que acabaram não conseguindo controlar, aí teve divórcio, teve de tudo. Eu tenho colegas do trabalho que moram em apartamentos bem pequenos, falam assim, eu não aguento ficar com meu menino aqui dentro de casa, apartamento super pequeno, ele não pode nem descer na parte da área de lazer, não podia usar naquela época. Então, eu vejo que como chave aqui era realmente o equilíbrio de como a gente olhar um para o outro e falar, nós estamos na mesma situação, então nós temos que aqui agora trazer para dentro de casa o equilíbrio e ver também as limitações, até onde nós conseguimos fazer o quê, né? Porque aquilo que você falou, não quer assistir aula, vai fazer outra coisa, para não justamente... Acho que a saúde mental nossa é o principal, né? Vocês que trabalham aqui atendendo essas pessoas que sempre precisam de um auxílio, né? Para lidar com a situação, porque todos nós, na verdade, precisamos, né? Sim. E não é só essas pessoas que todo mundo tem o seu medo, a sua frustração, a sua ansiedade. Então, acho que a chave é o equilíbrio mesmo, né? Como achar, não é fácil, mas a gente vê que também teve a parte do bônus, mas também trouxe o ônus aí para algumas situações. Uma coisa da pandemia que eu achei muito interessante dessa questão família, até o que foi. No comecinho da pandemia, todo mundo tendo que trabalhar de forma remota, né? É reunião online, não sei o quê. No começo era aquela coisa, todo mundo fecha a boca, desliga tudo, segura o cachorro, amarra ali, passa a fita ali, porque eu estou em reunião. Só que aí depois já virou um momento que, tipo assim, gente, tá todo mundo em reunião em casa. Todo mundo tem cachorro, tem criança, tem o carro do ovo que passa na porta. É isso mesmo. E aí a gente começou a ver isso com mais leveza. No começo ficou todo mundo extremamente apreensivo, né? Sim. Em casa mesmo, era, nossa, vai atender. Todo mundo, shh, ninguém se mexe. Assiste televisão baixinho, não sei o que. Isso foi geral, né? E aí percebeu-se que isso gerava muito mais ansiedade. Sim, porque, nossa, eu tô dentro de casa, enquanto meu pai e minha mãe estiverem em reunião, eu não posso fazer isso. Aí a criança fica mais apreensiva. Nossa, o cachorro latiu, pelo amor de Deus, alguém vai lá fazer esse cachorro fechar a boca. Isso. Nossa, o carro do ovo, empurra o carro do ovo, manda ele embora. E aí depois que o negócio começou a ficar mais... Gente, tá todo mundo em casa, todo mundo passando pela mesma situação, todo mundo fazendo reunião de pantufa embaixo da mesa. Então, estamos no mesmo barco. O estresse no começo foi maior, mas depois a gente foi acostumando com essas circunstâncias. E aí a gente foi tirando até um pouco de sarro disso, né? Mais leve, né? Dá pra ser mais leve. Aí é aquela que terminava a reunião, todo mundo falou assim, tá, e o que você tá vestindo por baixo? Ixi, ó, tô de pantufa, tô falando aqui. A gente até tirava um sarro. Era criança que entrava, abria, você falava, daqui a pouquinho, não sei o quê. Meu cachorro participava de algumas reuniões, ele parecia, falava, pessoal, estão intrusos aqui, só um minutinho. Aquele gato que passa o assim, rabo, em cima, né? Passa o rabo, assim. Então, a gente também aprendeu, de certa forma, a ter um pouquinho mais de jogo de cintura com essas coisas. Que eu acredito que também esse jogo de cintura, ele foi levado no trato com as crianças. No trato, de repente, com o adolescente. Porque vocês têm um adolescente lá, eu tenho o meu em casa lá, que tá jogando, tá xingando, mas era o único momento que ele tinha de extravasar, porque ele não conversava com mais ninguém. Exato. Ele não estava conversando com ninguém, ele não estava tendo esse momento. Então, eu sou aquelas que começava a jogar e falava assim, fala mais baixo. Não precisa. Aí chega um momento que você fala assim, grita, bota tu pra fora. Só fecha a porta aí, vai ficar à vontade. Porque você começou a entender que aquilo era necessário. E que às vezes a gente queria estar fazendo aquilo. É o ser humano, né? Eu me permito ser humano, né? E vai ficando mais leve, vai ficando mais divertido. Eu falo, dá pra ser mais descontraído, dá pra gente rir da gente, né? Nossa! E hoje virou meme, né? Às vezes a gente à noite se pega, põe lá no YouTube, vamos ver os memes da pandemia, né? E a gente dá risada mesmo, né? As aulas online, né? Enfim, hoje a gente se diverte. Mas no momento, até a gente entender tudo o que estava acontecendo, foi um processo, né? Foi. E que processo. Um processo longo. E que processo. Eu acredito que os pais que vivenciaram esse processo pandemia ali amadureceram
os que quiseram também, né? Que a gente Sim. também, a gente não pode... Bota as ressalvas aí. Os que quiseram conseguiram amadurecer e muito em relação à educação, ao trazer com mais leveza, deixar as coisas realmente acontecerem, sair daquela coisa, né? De, como que a gente pode fazer? De deixar as crianças participarem também ali da domínio, né? Porque a gente tinha todo aquele domínio, toda aquela, não, porque tem que ser assim, tal hora. Controle, né? Tá no controle ali. Chegou uma hora que você falou assim: você quer comer lá no sofá? Vamos comer todo mundo, então vamos fazer a noite da pizza no sofá, porque não tinha mais o que fazer, você não tinha pra onde sair. Até a hora de dormir foi prejudicado, porque as pessoas não gastavam bateria. Tava todo mundo em casa o dia inteiro. A criança, que nem você falou, o seu filho teve hora que chorou e reclamou porque não aguentava mais olhar para o computador. Mas o computador era a única ferramenta de lazer e contato com o mundo externo. Não tinha o que fazer, tava todo mundo estressado. Sim. E é bacana a gente pegar e olhar para todo esse processo e falar assim, cara, o negócio foi louco. Teve vários movimentos bacanas que aconteceram, que nem os ciclistas. Eu falo, em Indaiatuba nunca teve tanto ciclista como apareceu na pandemia, né? E as pessoas formaram ali seus grupos, né? As suas bolhas, e foi muito legal isso. Um monte de gente começou a andar de bicicleta, se tornou atleta, perdeu peso, né? Quanta gente perdeu peso na pandemia, né? Então, assim, teve uns movimentos muito bacanas, né? Sim. O ciclismo e a parte de corrida também, né? O pessoal correndo no parque, isso foi bem legal. Então, é bacana pra gente ver, né, que algumas pessoas estão reclamando ainda muito da pandemia, das coisas que aconteceram, de tudo que passou, mas se a gente for parar pra olhar, quem soube aproveitar, conseguiu se aproximar mais dos filhos, conseguiu trazer, porque eu acredito muito que a família em si, ela tava vindo muito o carro desgovernado ladeira abaixo, só vai. Terceiro lugar, terceiro plano, né? E não sabe aonde que ia parar. E a gente só tava indo. Era aquela coisa, chega em casa, dá comida, faz isso, não tô deixando faltar nada. Tá, ok, não tô deixando faltar nada, mas você tá olhando, você tá vendo o seu filho crescer, você tá vendo ele amadurecer, você tá vendo seu filho com 19 anos agora entrar realmente numa faculdade, porque o entrar na faculdade é a mesma alegria de quando eu dei os primeiros passos. Sim. São conquistas, olho, né? São conquistas. Então faltou bastante. E quem soube aproveitar teve essa oportunidade de estar fazendo isso. De resgatar, né? Resgatar vínculo, né? Não é que se perdeu, é que faltava assim a gente ir lá resgatar, falar assim, olha, tô aqui, estamos juntos, não tá fácil, mas a gente vai superar, a gente vai... E da sua menina de 10 anos, a questão da ansiedade, porque era ansiedade, toda essa agitação, né? Sim. A ansiedade a gente tem que cuidar no início, né? Porque a ansiedade, ela vira toque. Né? Quando você vê uma pessoa, o toque instalado, na verdade, é só um processo de ansiedade não tratado, né? Então, ela tem muito perfil, personalidade muito parecida com meu marido, que é mais agitado, né? Então, a gente já vem trabalhando nela, já sempre, trabalhando a ansiedade, para que não vire um toque, não vire uma depressão, porque a gente sabe que uma coisa puxa a outra, né? Então, desde sempre trabalhando a ansiedade nela, o esporte, né? Compramos bicicleta, né? Nós somos os que compramos bicicleta, andamos nós, né, em família. Então, a gente estimulou mesmo o exercício físico, os jogos, né? E aí, quando foi ficando mais flexível, a gente foi, então, aos poucos retomando aí, né? As amizades, né? A casa da avó. Aos poucos a gente foi retomando. Principalmente quem gosta de sair, quem gosta de estar com pessoas, que é o caso dela e do meu marido, que são os mais festeiros. A gente já foi, né, iniciando aí. Mas lá no período crítico mesmo, foi a terapia, foi fundamental, né? E manter o vínculo com as amigas, mesmo que fosse de forma online, e o esporte. Então, a bicicleta a gente andava no parque. Isso ajudou. Ajudou bastante. Mas ela chegou ao ponto, de vocês terem ideia, dela estar tendo aula... E ela fica tão agitada, ela conseguia cair da cadeira. Aí eu chegava no quarto, Camila, o que tá acontecendo? Aquele barulho bom. Ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí você vê que ela tava muito agitada, né? Então, isso atrapalhou. E hoje é engraçado porque agora começou as férias, né? Então, ela fala assim, eu queria estar tendo aula. Eu queria estar com meus amigos.
Então ela começa a inventar as coisas lá em casa agora, né? Então eu compro alguma coisa, sobra uma caixa de papelão grande, ela não joga fora, deixa pra mim. Aí ela vai lá, faz a casinha dela, pinta tudo. Então você vê que ela começa a inventar, né? Porque tá ali agora num período de férias, que começou hoje praticamente. Sim. E já tá falando que queria tá tendo aula, porque aquela presença Mas com as aquela caixa amigas. ali tá encontrando maneiras. E esse é um ponto importante, o tédio, né? A gente acha que o tédio é ruim, né? E é onde a gente se perdeu, né? O tédio é importante, porque é no tédio que a gente vai tirar criatividade, vai tirar de nós as ferramentas que a gente nem sabe que existia. Então, o brinquedo pronto, a tecnologia, ele tira totalmente o tédio. Você tá ali no restaurante, né? Aí você dá lá o tablet para a criança, ela não vai estar entediada, mas ela não vai vivenciar o tédio, que é tão fundamental para empatia, para paciência, né? Para olhar para o outro, saber que aquele ambiente tem um garçom passando, né? Então, às vezes a gente tem tirado o tédio, porque a gente acha que o tédio é ruim, mas é fundamental para o desenvolvimento da criança. E foi aí que a gente se perdeu. Pronto, o que eu faço? Só tem a tecnologia? Não. Deixa essa criança entediada. Né? Eu falo isso para os pais, deixa ela... Os maiores pensadores, os maiores criadores da humanidade, eles tinham muito tempo livre. Não é? Né? Leonardo da Vinci não tinha tecnologia. Exatamente. O bichinho tinha que ficar lá, sentado, pensando na vida. Aí ele criava. Isso. Né? Os maiores criadores vieram disso. Isso. A nossa geração, nesse século pelo menos, não tem grandes pensadores, não tem grandes criadores, tudo já tá aí. É. E é o que eu sempre falo, né? Não deixe a criança o tempo todo com entretenimento, né? Deixa ela sentir o tédio. Ela vai descobrir ali um pregador e ela vai fazer um hominho daquele pregador. Sim. E dali vai saindo a criatividade vai te levando para outros lugares, né? Mas se eu tenho toda hora algo me estimulando, que eu não preciso pensar, eu só preciso bater o dedo ali e as coisas estão acontecendo. Isso traz danos. Então, pais e mães, deixem seus filhos entediados. Olha lá, já deixou Isso um vai ser recado bom. aí pro pessoal. Não ache que você tem que o tempo todo estar controlando essa criança e entretendo ela. Não, deixa ela bem entediada que ela vai criar coisas que você nem imaginava. E isso a gente traz até pra vida adulta, né? Que eu tenho que estar o tempo todo fazendo algo. Não é? Porque eu não posso sentar pra fazer nada. Eu tenho que estar o tempo todo, com o que a gente fala, João? Produtivo. Usa bastante produtivo. Tenho que estar o tempo todo produtivo. E isso vem, lá da infância. Essa questão de, eu não posso parar, eu não posso ter tédio. Nossa, meu filho tá entediado. Deixa eu arrumar alguma coisa pra ele fazer aqui. É a falsa sensação que você está sendo produtiva, mas não está. Não está. É como o computador, né? Ele fica lá, chega um momento... Eu não vou saber usar os termos, aí é contigo, né, bem? Mas chega uma hora ali que ele manda... O que manda? Fazer download? O que tem que fazer, bem? Atualizações. E é o que eu falo, a caixa do nada. Se permite ir para a caixa do nada. Mas o que é a caixa do nada? Vai pro cinema, vai fazer coisas aleatórias. Às vezes você tá ali, né, tentando ter criatividade e vai para uma reunião e tem que ler e tá fazendo curso e tá não sei o quê. Vai pra caixa do nada. Vai andar no Parque Ecológico, a gente tem um parque maravilhoso aqui na nossa cidade. Vai dar uma volta no parque. Aprender a bordar, cinema, né? Vai aprender a bordar, né? Quando você sai daquele ritmo que você tava e se dá oportunidade para sua mente para outros lugares, acessar outras áreas do cérebro, aí sim, quando você voltar, você vai estar muito mais criativo. Sim. Então, vá para a caixa do nada. Se permita não ficar 100% ocupado, que vai ser muito mais saudável. Foi pra você, João, que eu falei uma vez que eu ia pro nada? É. Eu falei assim, eu vou pra minha bolinha do nada. Ele achou engraçado. Foi. Perfeito. Falei, de vez em quando eu vou pra minha bolinha do nada ali e fico ali um pouquinho. Perfeito. Aí ele deu risada da minha cara, tá vendo? Existe a caixinha do nada. Existe a caixinha do nada. Isso pode se aplicar também quando a gente está tentando resolver um problema, seja no trabalho ou em qualquer lugar, e você não está conseguindo aquela pausa. Eu vou tomar um café ou eu vou... Isso. Né, dar uns 10 minutos e volto, ali parece que daí você passa a enxergar o problema de outra maneira, né? A gente é que nem um computador também, né? Mais ou menos. Eu trabalhei muito tempo com programas gráficos, tipo um AutoCAD da vida. Aí você tava lá, você trabalhou tudo que você podia fazer, preciso renderizar o desenho, né? Transformar ele em foto. Aí você colocava lá, o computador travava. Aí você já aprendia a rezar a missa todinha. Conhecia tudo que é santo, porque o negócio tinha que acontecer. Aí tem gente que fica bravo. Você trabalha com TI, sabe como é que é. A pessoa fica irritada porque o computador não aguenta, porque não vai dar certo, porque eu perdi tempo. Levanta e vai tomar uma água. Vai respirar. Volta. 10 minutinhos depois,
tá pronto, o computador aguentou. A cabeça da gente é a mesma coisa. Você vai lá, só com informação. Tem hora que precisa desses 5 minutos. Isso. E fica obeso, às vezes, de tanta informação, e se você não pôr aquilo para fora, porque é ensinando que a gente aprende, né? A forma mais eficaz de se aprender é ensinando. Né? Quando você vê lá na tabelinha, não é lendo, não é fazendo curso, é ensinando. Então, às vezes, a gente está obeso de informação, mas não coloca aquilo para fora. Então, às vezes, bater um papo, né? Dialogar é fundamental, né? É importante. Você falou desse tempo, né? Que parece que as coisas não estão acontecendo, a pessoa está com pressa. É que nem quando você coloca uma água no fogo para ferver, vai fazer um café. Coloca água no fogo. Fica lá olhando pra água. Leite. Não ferve nunca. O leite, o bendito leite. Vai dar uma voltinha ali, volta pra você ver. A água tá fervendo, o leite já esparramou, não é? Então é mais ou menos essa analogia. Você saiu um pouquinho, né? Saiu. É necessário. Então, é difícil às vezes, que a gente tem uma questão de uma criação, que a gente tem que estar o tempo todo sendo produtivo ali, e a gente acaba passando isso para as crianças. Isso. Que, quem nunca ouviu, né? Você tá com tempo livre? Estuda. Não. O que você faz da meia-noite às 5, né? Isso é insano, tem um tempinho gente. livre? Estuda. Vai estudar, vai ler um livro. Mas você fala assim, mas eu quero ficar esse tempinho a mais sem fazer nada. Não, mas você precisa estudar. Isso é papo de coaching. O quê? Papo de coaching. Você faz da meia-noite às 6. É verdade. Insano, né, gente? Eu durmo, e durmo bem, inclusive. Eu tenho necessidade de dormir, gente. Não é? Eu sou aquela que assim, eu tenho necessidade de dormir. Não vem pra mim com essa historinha, não, que uma noite mal dormida pra mim é uma semana pra recuperar. Isso mesmo. Assim, então, eu brinco com o pessoal, eu falo assim, eu preciso, meu soninho das 10 da noite até umas 7, 8 horas da manhã, eu tenho necessidade. Se eu conseguir estender um pouquinho, melhor ainda. Porque senão eu não consigo render ali. Durante o dia, eu passo o dia de boa fazendo as coisas. E eu acredito que isso também aconteça muito, né? Com a questão das crianças. Sim, a gente vê o resultado de uma criança sem dormir, né? E a gente não é diferente. Né? E a gente sabe que a ausência do sono, né, ele causa depressão, né? Um dos gatilhos aí, na verdade, a hipersonia ou a insônia é um problema, né, para ser olhado. Então, o sono é fundamental e cada um tem uma quantidade ideal para si. Tem gente que dorme, tem que ser 8 horas, 9 horas, né? Depende de cada organismo e a gente precisa respeitar isso. Eu acho que o mais bacana que ficou pra gente aqui dessa conversa, a gente tentou trazer a gente buscou, né, trazer essa questão da pandemia, do que aconteceu, de como que meios, né, que foram encontrados, o pós ali também. Mas pra mim, a questão que ficou mais importante de mensagem é tipo assim, cada um é uma caixinha diferente. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Independente do que eu acho do correto, do que eu acho que seja o que tenha que acontecer ali, meu marido pensa de uma forma, meu filho pensa de outra, meu vizinho pensa de outra, e eu tenho que aprender a respeitar. Que eu acredito muito que é um dos grandes ensinamentos, pelo menos para mim, que ficou da pandemia. Sim. Porque cada pessoa reagiu de uma maneira, cada pessoa encontrou uma solução para sua dor. Ali. E aí, não adiantava eu falar assim, nossa, Thalita, vai lá e faz isso desse jeito. Ela tinha que encontrar dela. Isso. Então a gente teve que se voltar um pouquinho para dentro para encontrar qual que é a minha solução, qual que é o meu caminho. Eu posso até ouvir o conselho de alguém, mas vai se encaixar ali na minha parte, vai se encaixar na minha dor. Faz sentido para mim? Faz sentido. Então, para mim, a questão do nosso bate-papo, que ficou muito essa questão do respeito, a gente aprender a respeitar. Poxa, vocês têm 2 filhos de idades completamente diferentes em casa, vocês 2 trabalhando em casa, como que eu encaixo tudo isso? A realidade de vocês ali é completamente diferente da minha realidade, que eu tenho um filho. Então, não tenho parente em Indaiatuba. Então, tudo é muito distante. Com quem que ele ia se relacionar? Fica mais isolado, né? No nosso caso, a gente acabou adotando uma cachorra. Bem legal também, né? A forma como vocês acharam de poder, né, trazer ali o equilíbrio. Mas eu acho que é bem isso mesmo. Acho que é o respeito e tá tudo bem da forma como o outro
lidar com a situação dele, né? Acho que todo mundo aprendeu a se reinventar, né? A gente de uma aprendeu a ser maneira. mais humano com a nossa família. Porque às vezes Exato. a gente é muito humano em aceitar os outros, Exato. né? E, os outros são diferentes, mas e os diferentes dentro da minha própria casa? Exatamente. Eu consigo respeitar isso? Sabendo que o mundinho deles também é importante, né? Porque às vezes nós, adultos, temos a visão, não, o meu é um problema, eu sim tenho obrigações, eu tenho meus compromissos, mas eles também têm dor, eles também sofrem, eles também têm essa responsabilidade deles, que é importante, né? Então, aprender a respeitar o meu filho, né? Às vezes, a hierarquia faz a gente, né, se colocar no lugar superior de responsabilidade e obrigações, e quando a gente passa a respeitar, não, o mundinho dele é importante, a dor dele é importante, acho que fica tudo melhor para se conviver. É aquela coisa, né, que eu falo assim, às vezes a criança chega e fala assim, mas eu tô tão cansado. Você fala assim, mas do que você tá cansado? Você só foi pra escola, ficou o dia inteiro fazendo... Mas ele tá cansado. Não é? E tá tudo bem. A escola cansa também, gente. E como cansa, né? Ele tá cansado. Por que só eu que posso ficar cansada? Isso. Ele não tem esse direito de estar cansado. Então, a gente aprender a olhar um pouquinho também e respeitar, né? Eu não preciso aceitar, eu não preciso querer fazer igual, mas eu tenho que aprender a respeitar o mundinho, o jeitinho dele lidar ali. Colocar, João, alguma coisa? Que Não. Já deu uma olhada assim agora? Não, tô tá pensando, refletindo, sim. João? Mas acho que faz total Absorvendo. sentido mesmo, é. O Questão do João vem respeito, atendendo bastante adolescente pós-pandemia. com essa questão dos jogos, principalmente, online. É mais o seu público mesmo. Adolescente. Sim. É. Ali no pós-pandemia, que os pais... Que aí entra a questão que às vezes os pais entram num desespero de não saber o que fazer. E aí acha que a solução é retirar. E não É é só por aí, tirar. Não, né? não é. Se Pelo for para contrário. retirar, precisa colocar alguma coisa no lugar. Às vezes causa um trauma bem maior, né? Exatamente. Mais um problema a ser resolvido. Porque aí você vai entrar num vazio que você vai colocar o quê? Às vezes a criança, a adolescente vai colocar algo até pior do que o que tava. Que você julgava estar errado, né? De você julgava estar ruim. Às vezes aquilo é a única coisa que ele tem, né? Você vai tirar a única coisa que aquela pessoa tem, né? Então tem que se pensar bastante. Sim. Então, pessoal, vai chegando nosso horário. Já tô olhando aqui o nosso horário aqui. Ó. Gratidão aqui a Vanessa e ao Fábio. Passou tão rápido. Passou, né? eu sou a rainha de falar. Eu adoro conversar sobre esses assuntos, assim, né, João? Passa rápido. Eu adoro esses bate-papos. Muito bom, muito bom. Fica aqui o convite para vocês voltarem mais vezes aí pra gente falar de outros assuntos. A ideia é sempre estar trazendo, né, bastante coisinhas para as pessoas estarem refletindo sobre. Nossa ideia aqui do programa não é trazer nada fechado. Nada que é assim, ó, é essa regra. Nós já falamos aqui sobre aromaterapia, já falamos sobre floral, reiki, já bate-papo com coringa, bate-papo de política, nós já falamos de tudo aqui. Mas sempre com essa ideia de trazer transformação para as pessoas. Bacana. E eu acho que bacana a gente falar das crianças, dos adolescentes, dessa questão da gente olhar para eles com um olhar respeitoso. Não de pai e mãe que só impõe. Sim, isso mesmo. Aquela questão de, olha, e também não é de pai e mãe amigo, tá? Exato. Aquela bem assim já, né? Assim, ó, não é pai e mãe amigo, ó. Porque pai e mãe é pai e mãe, não é amigo da escola, tá? Isso aí. Então tem que também se colocar no lugar. Mas é aquele pai e mãe que respeita a criança e aquela criança e o adolescente que respeita os pais e caminham juntos ali na questão da educação. Gostaria que você deixasse teu contato para o pessoal também buscar. Foi um prazer, adorei estar com vocês, amei o nome, né? Transformação Genuína, né? E muito obrigada pelo convite. Sigam lá no Instagram, @psicóloga Vanessa Duarte, tá bom? Eu atendo ali no centro, na rua Sequeira César, 1333, no centro. Vou ficar muito feliz de te receber ali, tá bom? Isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito bacana o papo. E me senti à vontade em casa aqui. Obrigado mesmo. Muito foi bom. um prazer. Fiquem à vontade para voltar mais Opa. vezes para Certeza. conversar com a gente. Esse Tá? mês passou, a gente fez 20 anos de casado. Ai, que beleza, parabéns. Parabéns. Eu sou o esposo da Vanessa, só assim que eu falo. ela que é a Mas muito propagandista. bacana, muito Muito gostoso. obrigada.
Fica aí pro pessoal as metamorfoses da vida. Geralmente a gente não tá preparado para todas as mudanças que acontecem, mas quando elas acontecem a gente tem que simplesmente abraçar elas e falar assim, eu aceito. E vamos junto. Vamos junto aí. Então, pessoal, ó, um super beijo para vocês. Obrigada. E até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.